E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem? Mais uma aula juntos. Hoje nós vamos encerrar o tema imperialismo, fechando ali como foi o processo de resistência dos povos na África e falando como foi a dominação dos europeus na Ásia e também a resistência dos asiáticos. No seu material didático você me acompanha na página 26 até a página 31 e rapidinho assim para a gente retomar, vamos ali na página 26 e 27. Então nós tivemos ali na aula passada esse processo, né, em que a África foi retalhada, basicamente ali cada região era dependente, foi influenciada, dominada por um país, né? Muitas regiões entraram no chamado protetorado e aí os países europeus começaram a explorar. Nós temos ali exemplos como a França na Argélia, a Inglaterra no Egito, né, do chamado protetorado, e justamente essas duas nações foram as que mais dominaram, a gente falou disso na aula passada. Tivemos a França ali com todas essas regiões, a Inglaterra também, e outras nações levando o seu imperialismo ali, como Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha. É importante que vocês lembrem dessas nações, porque todas elas acabaram dominando alguma região cada uma e entrando em atrito umas com as outras, justamente por essa dominação. Quero destacar aqui para vocês a visão que eles tinham quanto os africanos novamente, né? Os povos africanos eram tidos ali como inferiores e eram usados para os trabalhos pesados. Essa imagem aqui traz exatamente, né, um menino sendo usado como carregador de armas. Lógico que a arma vai estar descarregada, mais tarde eles vão ensinar essas crianças a recarregar, enquanto os brancos, né, europeus estavam ali fazendo o processo de caça ou de domínio de alguma região, essas crianças eram usadas ali como os chamados escudeiros, tá bom? Outra coisa que nós precisamos relembrar, né, o conceito ali central, está na página 22 e 23, seu material didático, que é o conceito de imperialismo, né? Não é um movimento novo, né, de dominar as outras regiões, mas esse conceito agora tem um novo foco. O foco é ampliar o lucro, fazendo com que esses mercados dominados se tornem propiciantes de matéria-prima e consumidores de produtos manufaturados. Então as regiões dominadas vão se tornar mercados consumidores, fornecendo matéria-prima, fornecendo mão de obra mais barata e consumindo os produtos de forma mais cara. Esse processo todo de levar a civilização, aproveitar para extrair a matéria-prima para explorar a mão de obra, é chamado de neocolonialismo ou imperialismo, que é o nome que a gente está usando. Essa colonização, então, ela era sempre dominando as regiões de acordo com o ponto do tratado, então você tinha que ocupar para explorar, né? Então a ideia é exatamente essa. Porém, esses povos europeus, eles chegavam trazendo ali as suas ideias, seus conceitos, e os povos da região não aceitavam. Por exemplo, nós temos o processo em que a África começa a ser dominada ali pela Holanda entre 1852 e 1854, e o povo Zulu vai simplesmente resistindo ao processo de dominação dos holandeses, inclusive dando ali um nome, né, criando um termo pejorativo para os holandeses, que era boeres, né, que significa ali estrangeiro, invasor. E aí nesse momento então os boeres começam a tentar dominar a região, mas os Zulus vão protegendo muito bem a população. Detalhe, gente, vocês já viram aquele filme, né, do ator que faleceu recentemente, o Chadwick Boseman lá, que fala sobre o país fictício do reino africano, é em cima também parte dessa mitologia do filme, inspirada nos povos Zulus. Os povos Zulus, eles conseguem fazer com que os holandeses não consigam dominar tão fortemente, mas aí eles acabam sendo dominados pelos holandeses, que mais tarde entram em atrito com a chegada dos ingleses. Os ingleses chegam à região em 1881 e eles começam a entrar em conflitos. Os conflitos eram ali meio de desentendimento sobre quem vai dominar o que, quem vai explorar onde, né? Os holandeses começam a considerar os ingleses invasores, sendo que eles também eram invasores na região, mas tudo bem. E aí eles começam a entrar em atrito. A partir de 1887, esses atritos vão crescer, justamente porque foi encontrada uma nova jazida de ouro na região, né? Ouro, metal precioso, todo mundo ficou desesperado, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E aí então os boeres começam a entrar em cada vez mais atritos com os britânicos. Os boeres conseguiram resistir fortemente, né? Porém os britânicos acabam conquistando a região mais tarde. Outra região que foi conquistada, mas que tentou ali o povo africano fazer frente, foi a região do Congo, né? O rei da Bélgica, ele acabou lançando o domínio, né, a partir ali das suas ideias. Então o rei Leopoldo defendia levar os missionários para catequizar e civilizar o povo nativo que precisava ser desenvolvido. Então ele levaria ali o progresso, a civilização para a região.
Na verdade, era tudo uma desculpa para explorar as riquezas naturais, né? Levar as matérias-primas do Congo, explorar a população para enriquecer a Bélgica. Temos filmes que tratam sobre isso, lendas, né? Livros, inclusive, incentivo vocês a fazer a leitura ali de Tarzan, que fala exatamente sobre esse processo de dominação imperialista, destacando ali no A Lenda de Tarzan, que é o último dos livros, falando ali sobre o Tarzan defendendo o Congo, né? Então o povo do Congo vai tentar resistir. Inicialmente, os belgas estavam em busca do marfim. Quando eles começaram a exterminar a grande maioria dos elefantes, né? O marfim ali é a presa do elefante. Quando começou então a serem exterminados a grande maioria dos elefantes, eles começaram a se voltar para o látex, né? Que vai ser ali da produção de borracha. E eles usavam os próprios congoleses para isso. E quando os povos congoleses que eram escravizados não atingiam as metas, eles sofriam castigos corporais. Então, durante muito tempo, todo mundo pensou que os belgas estavam ajudando o Congo a se desenvolver e, de repente, começou a se espalhar pelo mundo a verdade, né? Começou a se notar que, na verdade, o rei da Bélgica estava explorando, maltratando o povo do Congo. É nesse momento que o rei manda, então, destruir todos os documentos da Companhia de Comércio para que não ficassem provas dos seus crimes. E essa charte que vocês devem estar vendo aqui é justamente uma das críticas dos europeus à época de como os belgas estavam explorando o Congo, né? Na Ásia, o processo foi um pouco diferente, porque os povos da Ásia, especialmente os chineses, japoneses, eles já tinham algum contato com os povos europeus há algum tempo. Porém, esse contato era de comércio e respeito, né? Então os europeus compravam seda, especiarias, faziam o comércio ali da porcelana. E aí isso era desde a antiguidade com os romanos, também com os portugueses, quando eles chegaram nas grandes navegações, sempre houve aquele respeito, aquele cuidado. Porém, ao final do século XIX, os europeus passaram a tentar ocupar as regiões com um pouco mais de força, né? Enviando realmente tropas. Inclusive, o próprio Japão, mais tarde, vai começar esse processo imperialista e vai dominar algumas regiões da China. E aí eu destaco para vocês a Manchúria, que vocês vão ouvir falar ainda no 9º ano. A Manchúria, que era uma região rica em minérios de ferro. Professor, mas o Japão não era dominado, como é que ele passou dominante? Destaco para vocês o processo, né? O Japão acabou recebendo a visita dos Estados Unidos e aí passou pela Era Meiji, que vocês vão aprender em geografia e vão entender como é que eles usaram então esse processo da Era Meiji para se tornarem industrializados, deixando ali de obedecer às nações europeias e se tornando imperialistas também. Trago aqui para vocês como ficou esse processo, né? A China ela vai passando junto com a Índia, com outras regiões ali da Ásia, por várias dominações. Nós vamos ter holandeses, russos, alemães, portugueses, que já estavam na região há algum tempo, os britânicos, que chegaram um pouco mais tarde que os portugueses, os franceses e mais tarde os próprios japoneses, né? Então cada região acaba sofrendo ali com a dominação de alguma nação imperialista industrializada. Também temos ali o mesmo foco, né, de civilizar. Apesar de eles entenderem os chineses, os povos da Índia como povos que têm uma cultura em desenvolvimento, eles achavam que essas culturas eram atrasadas e precisavam ser levadas adiante. É nesse momento então que inicialmente eles tiveram respeito, né, com esses povos, mas mais tarde eles começaram a usar as mesmas práticas de usar a mão de obra barata, extrair a matéria-prima e depois vender os seus produtos industrializados. Não chegaram a praticar a escravidão como na Ásia, mas usaram de brutalidade também. E aí trago para vocês dois exemplos que estão no nosso material didático. Os ingleses na Índia é o primeiro deles. Os ingleses eles começam a chegar na Índia pouco depois, né, de os portugueses começarem a se afastar por conta de dificuldades financeiras. Então os ingleses foram substituindo os portugueses. E aí os ingleses vão usando a mesma prática inicialmente, instalando feitorias e vão levando as suas influências. Porém, essas influências elas começam a crescer, elas começam a ser um pouco diferentes e os ingleses começam a impor os seus costumes civilizados para os indianos, achando que a civilização indiana não é desenvolvida e precisa ser civilizada, né? Nem consideravam civilização, bem essa ideia da época. O interesse dos ingleses na Índia era diverso, né, entre as especiarias, entre as riquezas da região, mas especialmente o fato de que a Índia é um lugar muito bom para o plantio da papoula, que é essa flor que deve estar aparecendo para vocês. A papoula ela era usada pelos chineses para a produção de ópio. Eu vou falar do ópio mais à frente, vocês vão entender a importância dele. E aí os ingleses então começam a produzir em grandes quantidades a papoula e o ópio para tentar então iniciar esse comércio desse produto com os chineses e com isso eles vão usando de brutalidade. Para controlar a região, inicialmente eles mandaram soldados britânicos para lá, só que mais tarde
eles começaram a convocar os próprios indianos para dominar. Esses soldados indianos levaram o nome de cipaios, né? Então esses cipaios começam então a ajudar os ingleses a dominar sua própria população. Entretanto, eles não estão satisfeitos com o fato dos ingleses desrespeitarem suas tradições. Então chega um ponto que tem mais cipaios do que os ingleses, e os cipaios, entendendo isso, começam a se organizar justamente para tentar expulsar os ingleses. Nessa tentativa de expulsar os ingleses, eles vão ser reprimidos com muita violência pela Inglaterra, né, como na foto que vocês devem estar vendo aqui embaixo, enforcados em praça pública, justamente para desmotivar novas revoltas. E aí a Índia ficou sob o protetorado da Inglaterra até depois da Segunda Guerra Mundial, quando sob pela liderança de Gandhi, que finalmente a Índia conseguiu sua independência em 1947. Já na China, que é o outro exemplo, os ingleses eles sempre tiveram ali, né, desde que os portugueses iniciaram as rotas, alguns contatos com os chineses. Porém, os produtos dos chineses sempre foram apreciados na Europa, então a ideia era buscar o mais barato possível para revender o mais caro possível na Europa e conseguir o máximo de lucro. A China começa a despontar como grande produtora de matérias-primas, então os ingleses estão interessados em entrar, mas os chineses eram um império muito forte e selado, era difícil algum povo europeu conseguir adentrar no império chinês. Os portugueses, por exemplo, eles tinham acesso a apenas uma ilha, e os chineses começam a repetir esse processo para os outros povos. Porém, os ingleses notam que os chineses usam o ópio, que na época era uma substância medicinal, para tratamentos médicos. Só que o ópio ele era muito mais caro dentro da China, porque ele era muito bem feito, né, para não ter as suas propriedades viciantes e usado apenas em tratamentos médicos. Os chineses começam a ser inundados a seu mercado com ópio de baixa qualidade produzido na Índia. Então a plantação de papoula era feito o ópio, e o ópio de uma forma muito grotesca, ele vai se tornando altamente viciante. E aí os ingleses começam a despejar esse ópio na China, mais barato, viciante, os chineses começam a ficar cada vez mais viciados no ópio, que se torna uma droga nesse momento. Então, aí o que o governo chinês faz? Para tentar acalmar, para tentar acabar com esse processo de vício da sua população, eles começam então a aprisionar os carregamentos e destruir esses carregamentos, jogando no mar, né? Porque era um ópio de baixa qualidade, era mais barato, então essa rivalidade com os produtos estrangeiros. Entretanto, os ingleses exigem indenizações. Quando os chineses não concedem as indenizações, começam justamente a defender: vocês estão viciando a minha população, estão acabando com a minha economia. Aí os ingleses entram justamente cobrando essas indenizações, dominam a China e forçam os chineses a assinarem o Tratado de Nanquim. Esse tratado que abriu os portos da China como um todo para os ingleses e mais tarde para outras nações. Os ingleses, inclusive, vão levar aí a exclusividade de usar o porto de Hong Kong como seu porto comercial. E aí, após a vitória, outras nações começam a chegar, como Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e mais tarde o Japão. Deve estar mostrando aí para vocês, inclusive, o processo imperialista pelo qual a China passou aí na charge. Os chineses não vão aceitar numa boa também, né? E um desses processos é a Guerra dos Boxers. Então, que são homens que tentam ali afastar essas influências estrangeiras usando seus punhos harmoniosos. Eles usavam o Kung Fu para tentar afastar essas influências de outros povos. Eles estão vendo os outros povos destruírem sua nação e tentam combater a presença estrangeira. Infelizmente eles não conseguem, e a China vai passar por um processo imperialista por muitos anos. E agora, atividades. Pessoal, agora as atividades. A questão 1 é organizando a história da página 29 do seu material didático. Professor, questão do Enem? Calma, gente, vocês estão no 8º ano, mas já dão conta. É só avaliar ali a questão, o enunciado, o texto de apoio, voltar na aula, pegar suas anotações, entender certinho o que é imperialismo, você consegue responder tranquilamente, porque só uma das alternativas encaixa exatamente no que está sendo perguntado de acordo com o imperialismo. As questões 2, 3 e 4, elas são A, B e C da página 32. Todas relacionadas com a charge. Então você faz a leitura da charge, vê quem são os personagens, avalia as vestimentas, compara com a cor das bandeiras das nações imperialistas, com os nomes das nações que estão envolvidas, você vai conseguir resolver todas tranquilamente. Na questão A você tem que falar o que é a China, né? A China está aparecendo na imagem, como que ela está sendo representada. Na questão B você tem que falar quais são as nações imperialistas, e na questão C falar da relação Inglaterra e Alemanha. Fez a B, consegue fazer a C tranquilamente. Fiquem bem e bons estudos!